Dou os parabéns à doutora Sofia Carvalho e à organização deste evento, agradecendo o convite, o desafio para estar aqui presente, mais uma vez, para falar sobre Pascoais. Lendo diretamente para não me perder, da poética clássica à teoria literária contemporânea tem-se refletido intensamente sobre a questão da influência e do diálogo literário entre escritores. Embora o tema seja tão antigo quanto a literatura, de facto adquiriu especial relevância com a teorização literária contemporânea a partir de Bakhtin e a consequente teoria da intertextualidade. De comum, vários destes teorizadores trazem um contributo decisivo para a importância de que se revestem as relações entre textos e entre autores. Também a história e a crítica literárias, na sequência dessa reflexão teórica, não podem ignorar as dinâmicas e tensões que se podem inferir dos diálogos entre escritores e obras literárias. Diálogos esses que às vezes são abertos, assumidos, noutros casos são subentendidos, indiretos, às vezes com ironia, com remoques, com assinte ou até olhares enviesados. E podem manifestar-se desde os textos literários, de natureza ficcional, da prosa à poesia, até à escrita mais autobiográfica, epistolar ou diarística. Aliás, conhecemos bem como esses diálogos entre escritores moldam a forma como nós olhamos a história literária e procedemos à leitura interpretativa de tantas obras. Para darmos exemplos avulsos e muito rápidos, podemos assim falar no Camões de Aquilino Ribeiro, no Camilo de Agostina Bessa Luís, no Rolo Brandão de Virgílio Ferreira, no Pascoais dos surrealistas, não é? Pela voz de Cesarini, por exemplo, entre tantas outras ilustrações destes olhares cruzados que deixam eco na tradição e na cultura literárias. Esse é o caso do romance de Agostina Bessa Luís, O Susto, tendo como protagonista José Maria Pinto Midões, sob cujo recorte ficcional podemos ver nada menos que a figura histórica do poeta Teixeira de Pascoais. Assim sendo, o ponto que trago, aparentemente simples, desta indagação é quem é o poeta visto pelo prisma ficcional de Agostina Bessa Luís. Partamos também do pressuposto da admiração confessada de Agostina por Pascoais, chamando ao autor do Duplo Passeio, cito a expressão de Agostina, o seu padrinho nas letras. O seu padrinho nas letras. Isto escreveu, por exemplo, publicamente em 93. Estive em Adriços, cito uma das primeiras linhas do romance, estive em Adriços durante uma primavera já tórrida, como hóspede da Casa da Obra, e numa altura em que essa família Pinto Midões, de quem vou falar, ainda não regressara para a temporada da província. Ainda conheci o poeta. Fim de citação. Assim começa o romance O Susto, editado em 58, pela jovem escritora Agostina Bessa Luís, 6 anos depois de Pascoais ter falecido. A escritora, relembro, tinha-se iniciado não muitos anos antes, cerca de 10 anos, com a publicação de algumas ficções, contando já meia dúzia de romances publicados, incluindo a Sibila. A voz narrativa apresenta-se assim, anonimamente, como uma visita da casa, situada perto do Marão e do Douro, cujo passado recente pretende reconstituir, com destaque para a vida do poeta, que é o protagonista do romance. Desde já uma nota prévia sobre uma certa poética estilística que atravessa a escrita deste romance agostiniano. A organização discursiva e temporal é algo errática, fugindo a toda a linearidade histórica, subvertendo totalmente uma sequência cronológica de uma pretensa biografia convencional. Inicia-se com a referência à doença do poeta e termina circularmente com a sua morte. Ao mesmo tempo, sobressai a predileção pelo discurso direto, oral ou escrito, enquanto documento humano, mesmo na sua dimensão mais paradoxal, mas nem por isso menos reveladora.
Não menos importante, a escrita agostiniana deste romance mostra uma tendência para um estilo fortemente aforismático que nós conhecemos na escritora, não raras vezes envolto em ironia ou pessimismo, quando não, alguma provocação. À voz narrativa deste romance importa, sobretudo, traçar o perfil do poeta José Maria e das personagens que o envolvem, quer no círculo familiar mais próximo, quer nas relações alargadas com outros artistas e intelectuais. Como se as outras personagens e os outros olhares fossem essenciais para traçar a singularidade deste protagonista, como se fossem espelhos da sua personalidade. Sobretudo numa certa visão dostoiévskiana, podemos dizer assim, mas com requintes de ironia e de assertividade, transparece na escrita de Agostina a vontade de pintar o interior complexo de um variado conjunto de seres humanos, com destaque para o poeta. Na sua diversidade de caráter, ora provinciano, ora truanesco, mostram-se importantes para a composição de uma atmosfera humana e cultural em que vive este poeta. Neste universo agostiniano, o dramático convive paredes meias com o cômico, numa aproximação e tentativa de desvendamento da psicologia humana. Ora, em O Susto de Agostina, um dos primeiros aspectos realçados é o cenário familiar original em que o poeta José Maria vive e desenvolve a sua escrita. De facto, na diversidade de caracterizações sobre o ambiente em que transcorre a vida do poeta, sobressaem as ideias de uma vida economicamente desafogada na Casa da Obra, assim se chama, Casa da Obra, por um lado, e por outro, a existência de inúmeras visitas de intelectuais e artistas, nacionais ou estrangeiros. Não se menciona especificamente o nome desses artistas, a não ser num ou dois casos excepcionais. Nós sabemos que essas visitas eram muito variadas, incluindo Miguel de Unamuno, por exemplo. Visitas que aí permanecem, às vezes, por longas temporadas. Escreve Agostina: José Maria cresceu num lar assim, onde pairavam e conviviam muitas gerações de criaturas simples, avaras e possuidoras do sentido útil do místico. Relacionado com os aspectos referidos, merece ainda referência o facto de a casa de Adriços possuir sempre, além dos familiares diretos, mãe, irmãos do poeta, etc., um assinalável número de criadas, para trabalho dentro e fora de casa. Ora, entre estes serviçais destacam-se as criadas decisivas para o dia-a-dia da casa, mas também para a hospitalidade que a caracteriza. Apesar de todo o bulício da casa no dia-a-dia, o poeta, diz Agostina, vivia muito retirado e solitário. Fim de citação. Tendo lugares preferidos no espaço da casa, mas também no exterior. O seu retrato de José Maria não se faz esperar na notação algo irónica de Agostina. Era um homem baixinho, com a candura arguta dos que se alimentam da humanidade inteira, devorando-a solidamente e sem fastio na sua solidão. Usava um velhíssimo chapéu e pareceu-me calvo. Com uma magreza de profeta, a expressão de Agostina, o poeta foi granjeando fama, nomeadamente com os livros Canto Gradual e O Amante na Neve. Estes os títulos. E Agostina acrescenta a melhor obra da sua juventude. E sucedem-se algumas apreciações sobre a vida do poeta. Correlacionadamente, uma outra dimensão relevante no romance O Susto é a caracterização da personalidade de José Maria Pinto Midões. De facto, sem esquemas deterministas, a narrativa de Agostina vai desenhando o perfil do poeta enquanto homem, escritor, informando-nos sobre os seus hábitos, comportamentos, amizades, relações afetivas. Definido a partir dos seus retratos como um homem, expressão de Agostina, com uma dureza hermética, e essa serenidade quase patibular que define os grandes ascetas e os que se temem a si próprios. Contudo, esta austeridade ou dimensão ascética parecia não esconder uma afetividade e uma sexualidade complexas, que o relato narrativo não chega a esquadrinhar com profundidade, mas que vai sugerindo de forma muito peculiar. Dado a gestos de ternura íntima e sensual, expressão da Agostina,
O poeta sentia-se fraco e pequeno, intimidado sobretudo perante mulheres fortes e impositivas. Num assumido autoexílio, José Maria procurava os lugares e os momentos mais propícios para a escrita da sua poesia, como as pequenas, e dá exemplo a voz narrativa, como as pequenas odes, os rios que vão morrer e os santos em liberdade. Um terceiro tópico digno de registro no romance de Agostina é, para mim, o mais importante, o da reflexão metaliterária sobre a obra poética do protagonista. De facto, estão disseminadas pelo romance diversas considerações sobre a escrita de José Maria, com a particularidade de serem enunciadas por personagens distintas, incluindo o próprio poeta. Quando José Maria pede ao amigo Vasco que lhe lesse ou ouvisse ler os primeiros versos, o juízo do ouvinte logo aponta o dedo à falta de originalidade da poesia de José Maria. Leio, texto de Agostina: tudo quanto havia para dizer já foi dito. Bastou para isso um século de civilização. O poeta não esconde a sua decepção perante este juízo, numa reação ferida e emocional, e escreve Agostina: José Maria ficava calado, frio e com um ódio ingênuo dentro dele. Prometia a si próprio não voltar a ler os seus versos, nem a Vasco, nem a qualquer ocioso que até no sangue alheio bebe o fortificante da sua vaidade. Mas tomemos um exemplo que me parece muito eloquente, tendo Fernando Pessoa como sombra a pairar neste jogo de espelhos. É um jogo de espelhos tripartido. Partindo da identificação das personagens cifradas, creio que se revela muito expressivo o diálogo tenso entre José Maria Midões, leia-se Pascoais, e Álvaro Carmo, entenda-se Fernando Pessoa. O poeta de Amarante não poderia compreender a poesia pessoana na sua elaborada construção mental, no polo oposto a uma poética assente numa espontaneidade pós-romântica. Enfim, duas concepções de poesia em manifesto e fraturante confronto. Leio uma passagem do romance de Agostina. Uma tarde apresentaram-lhe Álvaro Carmo. Tinha os olhos muito juntos atrás de umas lunetas ovais. Era tímido, com um ar azarento e desastrado e precocemente maduro. Era poeta e os seus versos intelectuais e de uma larga plástica de palavras desagradaram a José Maria. Álvaro Carmo, em diálogo com José Maria, diz-lhe... Desculpem, José Maria, em diálogo com Álvaro Carmo, diz-lhe: o seu poema de O Canavial que está ao lado esquerdo incomodou-me. Você não faz poesia, sacrifica-se a ela. O José Maria, o Álvaro Carmo responde desta forma: mudo o meu canavial um bocado para a direita, se você quiser. Não se aborreça com isso. Eu trabalho com a técnica. Você usa a inspiração. Tenho uma técnica japonesa sábia, depurada, expoente de 1000 anos de maceração metafísica e perfeitamente desavergonhada. Você entende, José Maria, entende isto, mas tem um raio de um orgulho que o faz querer ser o que não é, um poeta como os outros. Nenhum poeta é como o outro, nenhuma criatura o é. Tenha espírito, não se dê à emoção, estude-se apenas. José Maria responde-lhe: não, que brutalidade! E José Maria encarava-o com uma indignação ardente, um desdém também demasiado brutal e o reconhecimento da verdadeira inimizade que começava a sentir por Álvaro Carmo. Diz José Maria: a poesia não é legítima se a marcarmos com esse ferro do aturdimento. Os seus versos são assim aturdidos, fartos mesmo da poesia. Não há temas para si, há quando muito decisões.
Não poderia haver aproximação, fim de citação, não poderia haver aproximação alguma entre tão extremadas concepções de poesia como é reforçado em discursos subsequentes em que se acentua a antipatia de José Maria por Álvaro Carmo, Pessoa. De um Pascoais que, escreve Agostina, cada vez vivia mais arredio, mais afundado numa solidão impertinente. No romance de Agostina também se caracteriza a crescente popularidade do poeta José Maria e a maneira como o autor lidava com isso. Porém, não faltam também, igualmente, algumas considerações críticas à pouca arte do poeta. Nomeadamente, quando se menciona certo estilo tardio de José Maria. Diz Agostina, ou lê-se no romance de Agostina, ele escrevia mal, como alguém que perdeu o contacto com a palavra e que se procura exprimir no entendimento apenas das coisas, sem linguagem mais do que as imagens. Nos versos, um lirismo culto, depois um desprendimento do próprio sangue. Na prosa, era um pouco como uma aparição, incrédulo desse tema que é o homem fiel à soma etérea, às forças ideais que tem na natureza, a sua tradução mais próxima. Ele era uma tempestade em que o som não tivesse tempo de se produzir. Concluo. Pelo afirmado, sentimos-nos tentados a considerar o Susto de Agostina Bessa Luís como uma obra que oscila entre a biografia romanceada, muito livre, e o roman à clé. Independentemente de sabermos quais as fontes de que se serveu a romancista, o leitor é tentado a sentir que está perante as memórias não narradas de Pascoais, já de si pouco respeitadoras do cânon desse género de escrita. Um estudioso de Pascoais, António Cândido Franco, afirma claramente, e não há muito tempo, que O Susto é de facto um romance onde Agostina ficcionaliza com muita liberdade a vida de Pascoais. De facto, por um lado, tal como o seu vizinho Pascoais, vizinhos porque eram geograficamente vizinhos, também Agostina explorou o género da biografia, Santo António, Flor Bela, Sebastião José, não podendo ignorar as obras de Pascoais, até num papel, um certo precursor, mesmo que não seja expressamente assumido neste romance O Susto. Em todo o caso, mesmo podendo considerar-se como biografia romanceada, O Susto foge a um variado conjunto de convenções e protocolos de leitura que tradicionalmente presidem este género. Por outro lado, o romance de Agostina configura algumas das características típicas do chamado romance roman à clé, o romance com chave, ou seja, de uma narrativa cujo universo ficcionado parte de factos e figuras reais, de natureza mais ou menos controversa, embora num registro cifrado, escondendo criptograficamente as entidades, por razões diversas, enfim, sobre as quais podemos especular. Por isso mesmo, só um leitor informado, ou razoavelmente informado, se encontra em condições de decifrar esse enigmático discurso narrativo. Podemos reconhecer que vários leitores de Agostina podem ler O Susto e não conseguir, não ter informação suficiente para estar a fazer esta leitura que acabei de sugerir. Perante este exercício ficcional de Agostina, podemos interrogar sobre vários aspectos. Em primeiro lugar, ou desde logo, indagar possíveis razões para a romancista o ter feito. Fascínio pela vida e obra de Teixeira de Pascoais, uma forma de manifestar uma certa angústia da influência, um sentimento da emulação, um conceito já causado hoje, da jovem escritora perante a aura que envolvia a figura de um escritor já consagrado, com obra feita e reconhecida. Mas podemos olhar para o romance de Agostina também como uma forma de insatisfação perante as informações existentes acerca da biografia de Pascoais, das suas memórias, da sua aura, ou ainda uma forma de levar para o palco da escrita ficcional alguma divergência de natureza estética ou literária, ou algum afastamento de personalidades. Uma coisa é certa, termino, O Susto de Agostina Bessa Luís recria-nos um perfil provocatório, ambíguo
da figura de Teixeira de Pascoais. Isso inquestionavelmente. E não por acaso, logo, poucos meses depois da publicação, o romance suscitou uma carta aberta do irmão Teixeira de Pascoais, enfim, e a Agostina respondeu com muita violência a essa carta aberta, até merecendo depois a observação do José Régio, em cartas que nós hoje conhecemos, dizendo, olha, não deveria ter sido tão excessiva, porque até está a dar importância ao seu interlocutor, etc. E, portanto, o José Régio a deitar água na fervura e a acalmar a Agostina. A Agostina, na resposta ao irmão de Pascoais, diz-lhe, olha, chamando-lhe quase ignorante, o senhor está a esquecer que eu escrevi uma obra ficcional. E, portanto, é esse nível que eu me situo e, portanto, não tenho explicações a dar-lhe e eu não contribuí para a má fama da família. Porque era um dos argumentos usados pelo irmão de Pascoais. Muito obrigado.